reino de Deus, entrando pela porta do reino de Deus, entrando pela porta do reino de Deus, do reino de Deus. E a porta? Arrependimento, inundar as águas, o dom do Espírito Santo, a porta do reino de Deus. Dança de atitude. Querido, eu quero falar essa noite sobre porta e caminho, os instrumentos do avivamento. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Versículos 13 e 14. Jesus então está falando sobre a persistência da oração, está falando sobre a instrução, sobre como a gente deve se posicionar. E algum tempo atrás, para me falar dessa palavra, muito normal você me achar lendo aí pelo menos 2, 3 livros de uma vez. No meu ano, média aí, eu quero alcançar aí uns 52 livros, no ano, mas ainda não consigo não, aí uns 20, 25, 27. Então 2, 3 livros eu leio de uma vez, e mais revistas e tal. E um belo dia eu estava lendo e os 3 livros na parte que eu estava dizendo assim, olha, o Evangelho precisa ser proclamado. Precisa se proclamar mais sobre a porta estreita. Preciso falar sobre o caminho apertado. Os 3 livros, eu falei, meu Deus. E aí eu fui lá, eu estava lendo, fui ler uma revista, precisava ler. E aí estava falando, o Evangelho está raleado. Precisa pregar o Evangelho. Precisamos voltar ao Evangelho. E eu fiquei preocupado com aquilo e comecei a consultar, meu Deus, deixa eu ver o que eu estou ouvindo, os canais, as pessoas que me influenciam, os pregadores que eu ouço, deixa eu ver se esse Evangelho está realmente desse jeito. E então eu olhei e vi o que eu estava assistindo, o que eu me beneficiava, o que me alimentava, o que estava me edificando, não tinha nada a ver do que aqueles homens, bons escritores, bons livros, estavam falando. Mas se você for na televisão, especialmente no meio da tarde, zapear a televisão, você vai achar um evangelho raleado. Um evangelho de multidão e pouco discipulado. Isso é fato. Se você dá uma olhada e for em alguns lugares, e tal, nos movimentos, você vai achar esse evangelho. Então eu falei, Deus, isso aqui não é para mim, não é para nós. E algum tempo depois o Espírito Santo então me deu uma iluminação. Peraí, tem uma outra mensagem atrás desse texto. E eu quero que a gente leia hoje para a gente elucidar essa mensagem, amém? Então vamos lá, você achou? O Tiago está ajudando vocês aí, né? Vocês ficaram bravos na outra hora, agora está ajudando vocês, né? Então olha aí. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado é o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. Muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado é o caminho que leva à vida. E são poucos as que encontram. Poucos a encontram. E nesse dia hoje, então, eu quero falar sobre isso. Sobre porta e caminho estreito. Eu quero falar sobre o versículo 14. Está aí na sua Bíblia. Deixa aí projetado o 14. Já está aí, né, irmão? Então você pode ler comigo? Vamos junto? Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Poucos o que encontram. É um peso danado esse negócio. Esse texto é muito claro para falar, olha, o Evangelho é feito de renunciar. O Evangelho é feito de dizer não. O Evangelho é feito de, olha, não deixa eu sair do meu relaxamento aqui. O Evangelho, Jesus nunca disse que o Evangelho era para nos deixar à vontade neste mundo.
Pelo contrário, Jesus disse que o Evangelho é para ser, né, uma coisa incômoda, uma coisa que vai nos tratar todo o tempo, uma coisa que vai nos mexer todo o tempo, uma coisa que vai toda hora dizer para você, você vai ou você não vai? Nós somos igrejas, nós somos igreja de Jesus. Nós somos igrejas relevantes que Jesus nos colocou aqui na terra. É o que nós mais queremos, ser igreja relevante, irmão. Sabe qual é o meu maior temor? O dia que essa igreja fechar e ninguém sentir falta dela. Meu maior medo é esse. Ninguém sentiu falta. Não, fechou aquela igreja. Não, nem reparei. Misericórdia. Nós somos igreja. Nós estamos envolvidos num projeto santo, numa obra divina. Entretanto, para poder ser esse instrumento precioso nessa terra, nós precisamos estar cheios de unção, cheio do Espírito Santo, cheio do óleo. Um dia eu estava com um pastor, e ele então conversando comigo, falou assim, nossa, lá na sua denominação tem um programa, né? Parece que é muito legal o programa deles lá e tal. E eu estou vendo aí um negócio na rede, na internet e tal. Falei, pastor, deixa eu dizer para você, o programa é até legal, mas ainda não saiu do papel. O que você vê das multidões aí, na verdade, são algumas igrejas em célula que já estavam andando e eles só trocaram o banner. E eu deixo te falar, pastor, lá na minha denominação, eles têm um negócio muito, muito complicado, né? Um negócio assim que eles precisam se doar mais para entender e viver. Mas o que é? Olha, sem apenas ser igreja, em célula não funciona. Tem que ter o óleo. Ser crente não funciona. Tem que ter o óleo. Alguém já disse que crente até o diabo é. E olha que eu acho que ele é mais crente que muitos de nós. Porque ele viu a glória de Deus, ele viu o Filho, ele sabe o terror do negócio. Então crente até o diabo é. Alguns dizem. Né? Mas nós precisamos ter esse Espírito Santo poderoso. Veja o que diz em Atos, capítulo 9, versículo 31. Dá uma folheada aí, lê para nós. Né? Alguém lê aí, consegue ler? Amém? Atos 9, 31, rapidão. Hoje, irmão Tião, já fez o devocional. Cadê, Leleco? Você também fez o devocional. Vocês refletiram nesse capítulo. Vai lá, 4x4, irmão. Né? Mete fogo aí. Né? Atos 9, 31. Ninguém achou, então vou ler. Vamos lá. Olha que glória. A igreja de Jesus, por um dado momento, após a conversão de Saulo, após a conversão do maior perseguidor, após o pitbull que estava perseguindo a igreja ser convertido, né? Após ele ter se transformado ali num homem de Deus, a Bíblia diz que a igreja vivia um momento de paz. E essa igreja que vivia esse momento de paz, ela edificava, encorajava pelo poder do Espírito Santo. E essa igreja que era envolvida pelo Espírito Santo tinha temor do Senhor. Temor. Temor. Sabe, muita gente confunde temor com medo. Não é isso. Temor é respeito. Respeito. Olha, né, temor é saber, olha, tem limites. Espera aí, né? Alguém fala assim, não, temor tem que ser sério, não posso brincar. Nada, irmão, pode fazer uma piadinha de vez em quando. Né? Eu tento, né? Eu estou muito solto com ele, estou tentando ficar melhor nas piadas, mas sou horrível. Mas pode fazer, irmão. Mas cuidado, ao limite. Sabe, temor não quer dizer que você está aberto a qualquer coisa, a qualquer jeito. Temor, você tem um peso no coração. Meu Deus, o que eu estou fazendo, como eu estou vivendo. Olha, eu estou realmente sendo influenciado pelo Espírito. A igreja que vivia em paz, a igreja que se multiplicava, a igreja que edificava e encorajava, ela estava com o Espírito Santo. E essa é a igreja que tem Espírito Santo, crescia. Ela cresce. Oi, irmão. É bom demais ser cheio do Espírito Santo, não é não? É ou não é? Que bom, né? Acordar de manhã, um sol bem cedo,
cedinho assim, de acordar e ver uma sensibilidade, né, com o Espírito fala com você. Olha, dá um negócio assim, uma iluminação, que é problema que você dormiu com o problema, né? Olha, quase uma traição, né? Sua esposa do lado, você dormiu com o problema. Você acorda e o Espírito Santo te dá a luz. Falei, gente, como acontece? Porque você está andando no óleo, na unção. Lembra, você é uma igreja que está numa obra santa, numa obra divina. E você precisa ser instrumento útil nas mãos de Deus, mas você precisa ser cheio do Espírito. Esse Espírito também vai trazer você a momentos gostosos, né? Um coração sedento. Olha, eu não falei nada com a equipe de louvor sobre o tema hoje. Falei, irmão? Eu nunca falo. Mas tem uma sinergia entre nós, um negócio assim, poderoso. É de Deus. Várias vezes eu soube que no púlpito, e o que as ministram aqui é o que eu preciso mesmo. É o que eu preciso, um ambiente preparado. É o que a gente precisa. Sabe, a gente precisa ter esse ardor. Basta a gente começar a orar um pouquinho, que começa uma ignição de um fogo. Já fez essa oração de um fogo, de uma autoridade, que alguns começam a pular, outros começam a tremer, umas mãos começam a suar, e a palavra não falta de forma alguma, e você quer falar, você quer continuar clamando, quer continuar falando. Há uma ignição que está andando óleo. Há um ambiente de glória, um ambiente espiritual, gostoso, formidável. Há uma sensibilidade pelo fluir do Senhor. Abra a Bíblia, lê um versículo. Nossa, que maravilha, que revelação, que poder, que maravilha. Isso é andar no Espírito. Jesus estava falando dessa porta estreita, desse caminho apertado. Jesus estava falando sobre essa experiência com o Espírito de Deus. Sabe, tem muita gente que quer categorizar. Tem muita gente que quer colocar dentro do esboço como deve ser o jeito de Deus tratar. O grande negócio de Deus é que Ele quer te abençoar. Ele quer fazer de você cada vez melhor. Ele quer esmerar você. Ele quer te tornar uma pedra mais linda que tiver nas faces da terra. Se for diamante, seja Ele o diamante. Mas Deus quer fazer isso com você. E isso é através do Espírito Santo. Mas muita gente não está recebendo esses benefícios de Deus porque não está levando a sério o chamado dele. Não percebem o poder de Deus, a experiência de Deus. Não percebem o tratar de Deus no movimento. Mas Deus está pronto a nos abençoar. Deus está pronto para te tocar. Você está preparado para isso? Então nós temos esses dois lindos. Porta estreita e caminho apertado. O que quer dizer isso? Foi aí que Deus me falou, peraí, o Espírito Santo tem outra mensagem, não é mensagem só de negar a si mesmo não. Sabe, é a mensagem, sabe de quê? De dizer, irmão, que deve haver um equilíbrio espiritual. Deus vai agir de todo jeito, Deus não age de uma forma só. Esses dois caminhos, esses dois jeitos aqui são de Deus. A trajetória da vida cristã se envolve nesses dois grandes princípios. Uma é a porta e o outro é o caminho. O que representa isso para nós? Muito simples. Porta quer dizer ato. Sabe, tem gente que acredita que pessoas não podem mudar de uma vez por outra. Tem gente que não acredita. Ah, não, fulano, né? Fulano aceitou Jesus? Será mesmo? Nós precisamos considerar esses dois lados. Tem gente que fala, olha, fulano tem muito tempo que está na igreja, não muda nada. Especialmente dentro de casa. Sabe, um lugar mais de provação é dentro da casa. O parente te conhece há tantos anos e te tarjeta, né? Se você falava muita mentira, depois você converteu, né? Você conta lá um caso, nossa, é mentiroso demais. Já convertido. Porque você contava mentira. Muitas vezes assim acontece. Nós precisamos das duas experiências, tanto da porta, que é imediato, quanto do caminho, que é um processo.
Jesus está falando, olha, você precisa de porta, passar pela porta. Eu e você precisa passar pela porta. Eu e você precisamos passar por esse movimento, que é esse tempo. Nós precisamos passar por essa estreita porta que está e andar pelo caminho apertado. Deus quer fazer isso conosco. Primeira porta, a porta quer dizer que você pode ser mudado instantaneamente. Pessoas podem ser mudadas a partir da sua conversão de verdade, instantaneamente. O que é instantâneo? Quem comeu nesse miojo? Vocês comem isso? Para. Né? Pouca gente, graças a Deus, viu? A maioria é saudável. Né? Não come nesse miojo. Nesse miojo, como é que é o negócio nesse miojo? Um comercial é 3 minutos, uma sopa, né? Antigamente. Direto da NASA, olha o comercial, direto da NASA. Aí o cara, nossa, você é um astronauta, vai mesmo, né? Você vai ficar lá nas nuvens depois, o seu triglicérido, sua glicose, seu tudo, vai ficar nas nuvens. Rápido, isso é instantâneo. Comida instantânea, comida rápida, é isso. Instantâneo é isso. Então, pessoas podem se converter instantaneamente? Pode, acontece. Pessoas podem receber Jesus instantaneamente? Receber Jesus e mudar sua vida? Pode. Eu acredito que acontece. Sabe qual é o problema? Que a gente fica ali colocando um jeitinho. Quando eu me converti com 13 anos de idade, e eu já estava enveredado no vício com álcool, irmão. Eu já estava enveredado lá. Tinha facilidade, morava com meu pai e tal. Então eu já estava gostando do negócio. Mas eu me converti. E nunca mais bebi nada. Sabe, eu sentia uns negócios estranhos quando eu chegava perto e tal. Até um dia frequentar o nosso grupo de apoio, o GAN, que toda quinta-feira funciona, às 8 horas. E aí eu fui participar da sala dos irmãos que estão em recuperação também. E eu comecei a entender o que eu sentia. E Deus, então, poxa, oh Deus, eu sinto isso aí, eu preciso desse grupo. Preciso toda quinta-feira de estar com eles, prestar conta, dizer, abrir o coração. E sabe por que eu não bebi, irmão? Depois de tantos anos? Porque eu creio que foi Deus que fez o ato. Foi instantâneo. Foi instantâneo. Puf, não quero mais, não vou. Algumas pessoas acontecem isso. Assim também como curas também. Cura pode acontecer instantaneamente? Pode, a maioria gosta de cura instantânea. Eu estou com dor aqui. Né? Tudo bem, pode colocar e orar que acaba. Outros não. Porta é isso, é esse ato de nos quebrantar. É este lugar onde a gente vai passar e a gente vai receber ali um movimento poderoso de Deus. Porta é isso, a gente vai receber um plá. Algumas vezes na nossa vida cristã a gente precisa passar pelas portas. Sabe, até mesmo agora, quando você tem aí 20 anos de crente, né? E eu tenho 23 anos, 22 anos. 20 anos de crente, você precisa passar pela porta. Sabe, você precisa passar pelo renovo. Você precisa passar pelo instantâneo de Deus. Nossa, uma coisa majestosa acontecer com você. Você precisa estar passando por ela todo tempo. Você precisa de alguns momentos memoráveis. Puxa aí na sua cabeça, irmão Jair. Quantas portas você já passou? Quantas portas? Várias. Eu não estou falando com o Jair, porque não é que ele tem 70 anos não, viu, irmão? Não tem não. Jair é jovem, viu? Né? Ainda está na fase dos 50 ali. Mas o Jair é muito antigo. Hoje mesmo eu estava brincando com ele. Brincando não, falando sério. O Heitor chegou perto de mim e pegou a Bíblia, alguma coisa assim, uma folha da Bíblia. E ele perguntou, se eu comer a Bíblia, o que vai acontecer? Eu falei, é bom, hein? Come a Bíblia. Ai, pai, é bom? É, o irmão Jair já comeu a Bíblia. Ele comeu umas páginas da folha da Bíblia lá. Né? Ele disse que é igual mel. Cuidado, hein? Mas muitas portas o irmão passou.
Muitas portas cada um de nós passou. Tem gente que passou pela porta da conversão. Plau, Deus, Jesus é maravilhoso. E daí a pouco vem, o combustível vai acabando, e o posto que você vai parece que não está te enchendo. E aí de repente vem um culto, uma conferência, plau, de novo. É porta. Te mostrou novos dons, te mostrou novas coisas. Aí você está... E daí a pouco você passa outra porta. Plau, você precisa ser discípulo. Te treina para ser discípulo de Jesus, ganhar pessoas para Jesus. E aí você está indo. E aí daí a pouco você começa a viver outras e outras portas. Depois de muito tempo convertido, você ainda não consegue administrar seu relacionamento dentro de casa com a família. Pau, passa uma porta. Você vira um must de um dia para o outro. Um mel na chupeta. Meu Deus, os maridos ficam assim. A mulher vem trazer comida, né? Coloca na mesa para ele. O marido fica assim: meu Deus, será que está envenenada? Mudou, né? O marido vai abrir a porta, a mulher fica com medo se vai pisar do lado de fora e tem um buraco. Porque mudou. Foi uma porta que passou. Nós precisamos desses momentos, nós precisamos desses tempos, nós precisamos dessas experiências, nós precisamos passar por debaixo de vários marcos. Alguns marcos são de cura. Algum tempo atrás tem uma irmã, esqueci o nome da irmã lá atrás, como é? Lá dando. Irmã Thelma, tudo bem, irmã Thelma? Tá boa? Que vence, hein? Irmã Thelma, alguns tempos atrás, passou por uma porta, irmão. Ela nem falava, não é isso? Né? Estava com muita dor, não é isso, irmã Thelma? Outro dia estava aqui, abri a porta para a célula da tarde dos irmãos. A primeira a chegar, a irmã Thelma, e desceu a rampa ali e falou: não posso perder minha oração. Plau! Porta! Preciso passar pela porta. Mas a porta é apertada, irmão. Você precisa se esforçar. Você precisa estar junto. Você precisa estar andando. Aproveitar toda oportunidade. Eu ensino todo mundo: filho, você vai em tudo quanto é lugar. Você aproveite as oportunidades. Tem lugar que eu vou, algumas conferências, que eu vou assim, falo: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quando não tem nada para pegar no ar assim, nada de uma revelação de Deus, eu vejo outras coisas. Mas nunca volto do mesmo jeito. Pau! A porta. Estrondoso. Qual foi a última porta que você passou? Qual foi a última? Qual foi a última vez que você passou? Hein? Deus usa pessoas. Tem pessoas que procuram passar pela porta. No caso de Jacó, Gênesis capítulo 25, 26, até Gênesis versículo 50, conta a história de Jacó. Irmão, Jacó, ele nasceu para dar problema. Para dar problema. Mas uma coisa a Bíblia diz durante o percurso da vida de Jacó, que Jacó começou a cansar de ser problema. Começou a cansar de passar as pessoas para trás. Jacó teve um momento que falou: Deus, olha, me abençoe na minha viagem, e eu serei seu servo, entregarei o dízimo de tudo que eu tiver. E então Deus foi com ele, ele casou 2 vezes. Aquele tempo podia, tá, irmão? Não veio pra moda hoje, não. Casou 2 vezes, teve a prole. O sogro dele queria passar a perna dele. Oh, glória. Né? Jacó casou com a filha de Labão. Graças a Deus casei com a filha do Tião. O sogro queria passar a perna nele. O meu não, o meu só me abençoa. E aí Labão falou: você fica com um gado mais ruinzinho. Irmão, que gado mais ruinzinho se transformou no melhor gado. Depois Labão falou: eu quero esse gado agora, você fica com outro gado. E o outro gado que ele pegou ficou melhor ainda. E aí ele ficou mais rico que Labão. E foi embora. E ele só que tinha um problema: faltava perdão na casa dele. O irmão dele estava esperando ele para assassinar. Ele saiu de lá com um problema dentro de casa. E sabe o que Deus faz então? E ele vai, e antes de encontrar com o irmão, ele vai ter um encontro com Deus. E então ele vai ter um encontro com Deus e ele vai orar. E ali, quando ele começa a orar, vem o anjo do Senhor. E aí é por isso que ele procura a porta. Ele passa no estreito, irmão.
Ele passa no estreito. Você precisa passar no estreito para você adquirir as grandes experiências com Deus. Você precisa pagar o preço. O negócio não é assim, não. Ele foi então no estreito, ele procurou com as próprias mãos. E ele então teve ali um encontro com Deus. Em Gênesis 32:30 diz que tenho visto Deus e o encontrei face a face e minha alma foi salva. E ele foi tocado por Deus. Nunca mais foi o mesmo. Tanto foi o encontro com Deus através daquela porta, que o nome de Jacó se transformou em Israel. Israel. O povo que a gente conhece hoje. Tem pessoas que vão atrás. E eu quero instigar você, vamos atrás. Vai atrás da sua porta. Fala para o seu irmão, por favor, irmão. Você precisa, no nome de Jesus, de passar pelas portas. As portas com Deus. Ela é estreita, ela é complicada, mas você vai passar, filho. Você tem que passar. É complicado, a gente passa, mas as experiências com Deus são poderosas. Jacó foi conhecido como um príncipe que lutou com Deus. E olha, Deus não ficou aborrecidinho com ele, não. Pelo contrário. Aquele que buscou, ele deu. Aquele que quis, ele entregou. Deus tem algo para você também. Deus tem algo para sua casa, para sua família. Tem uma transformação para você. Quem sabe é hoje o dia, é essa hora. É hoje. Mas tem pessoas também que, olha, na sua vida são encontrados. Quando Deus precisa usar alguém, Ele também manda a pessoa passar na porta. Manda a pessoa passar na porta. Em Juízes capítulo 6, o irmão Jair pregou sobre Gideão. Gideão não queria passar na porta. Diz a Bíblia nesse capítulo, versículo 11, que Gideão estava massagando ali, trigo num lugar que não passagava. Era um lugar onde fazia vinho. Mas ele não queria chamar a atenção dos inimigos. Ele não queria morrer. Medroso do jeito que ele era. Então Deus falou, Gideão, você vai ser libertador desse povo. Poxa, eu estou aqui, debaixo da árvore, escondido, massagando trigo para a gente comer, para ninguém me ver, Deus. E você vai me falar que eu sou o salvador da pátria? Brincadeira. E o que é que Deus faz aquele homem então? Pau! Ele passa pela porta. E então você conhece a história de Gideão. Venceu um exército todo só com 300 homens. Mais ou menos um auditório desse aqui. Um pouquinho mais para trás dali, a gente chega a 300. Pronto. Era com esse grupinho, imagina. Guerreiros que lutavam, venciam as batalhas há anos. Agora ia enfrentar um povinho que massagava trigo debaixo da árvore. E ele conseguiu vencer. Porque ele passou pela porta. Você precisa passar pela porta. A porta é estreita, mas você precisa passar. Às vezes você está aqui, você está imaginando que Deus não tem nada para você. Tem algo para você. Tem algo poderoso para você. Outra história é a mulher samaritana. Você lembra da história? João capítulo 4. Diz que a mulher estava lá buscando água. No meio da tarde, meio-dia. Tá? Então vai aí um toque, viu, mulheres? Dá glória a Deus que a Copasa joga água na sua casa. Porque naquele tempo era a mulher que buscava água de balde. E ela foi buscar água lá. E aí o que ela encontra então? A porta. Jesus é a porta. Ela encontra Jesus, muda a vida dela e muda a vida da cidade. Querido, é isso que nós esperamos. Que você esteja sendo mudado pelas portas que você passa. E comece a mudar a cidade. Mas o texto também fala sobre o processo. Fala sobre o caminho, não é verdade? Caminho da ideia de processo. Não é isso? Volta lá, irmão. Cadê? Está lá. Olha, como é estreita a porta. Fala comigo. Como é estreita a porta. E apertado o caminho. Ninguém gosta de viver apertado, não é verdade? Mas nós somos especialistas. O que o brasileiro? O brasileiro não tinha dinheiro nenhum. Aí tinha gasolina para vender. E só no dinheiro. O que ele arrumou? Dinheiro.
apertado, né? Mas aqui com Jesus falando que o caminho é apertado. Tem gente querendo viver uma vida cristã relaxada. Ah, não, eu posso isso, eu posso aparecer com os amigos desse jeito. Ah, aquele amigo meu lá, ele é gente boa. Ele não é crente, ele dá uma bebidinha, eu posso aparecer com ele também. Olha, aquele lá dança um samba, canta um rock, mas também vai na igreja. Não tem nada disso não, apertado é o caminho. É um processo. E é esse momento aqui que eu quero que você entenda. Porta, fala para o seu irmão, porta é instantâneo. Deus pode transformar instantaneamente. Caminho é processo. Deus vai te fazer passar por um processo. Nós precisamos entender que deve haver um equilíbrio entre os dois. Nós precisamos passar por portas. Nós precisamos entender que depois de uma porta tem sempre um caminho. Depois da porta estreita tem um caminho apertado. E nós precisamos andar nesse caminho também. Algumas vezes Deus age com caminho para algumas pessoas. Por exemplo, a experiência do Mar Vermelho para o povo do Egito. Saíram lá, o faraó está atrás, né, com tição na mão, doidinho para pegar eles. E aí o marzão na frente deles. O que o mar representa? Ele é porta ou é caminho? É porta. Passa a experiência do mar. E lá do outro lado Miriam dançou. Ganhamos, passamos. Porta. Mas o deserto foi caminho. Porque é processo. Processo. Muitos de nós precisamos passar pelo processo de Deus. Sabe? Nós precisamos passar pelo momento que Deus fala muito com a gente, que até um ventinho, o Espírito Santo nos enche de iluminação, mas nós precisamos passar aqueles dias secos, sombrios e escuros do deserto, como Jesus passou. Quando Deus não fala nada. Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6 diz que Deus disciplina os seus filhos. Se você quer ser um pai bonzinho, desculpa, você precisa disciplinar seu filho. Pai bonzinho não cria filho bom, não. Pai que disciplina, torna filhos. Tem um lema, eu não sei quem escreveu, mas usa muito no Embaixadores do Rei, que é assim, melhor construir uma criança moral e eticamente completa, do que consertar um homem. Não é verdade? Porque quem vai consertar um homem? Criança, quem vai dar a chinelada nele? Quem vai dar? Hein, Érica? Isso não é chinelada não, né? Não. Né? Criança, a gente dá chinelada. E quem bate em homem, irmão? Quem bate em homem? Tem umas mulheres macho. Né? No geral é a polícia. Mães, qual que você quer? Você quer a chinelada da infância ou quer a cacetete da polícia? Ninguém quer o cacetete da polícia, né? Então nós precisamos aprender que passar pelo processo. Depois depois do povo ter passado pelo mar, depois de ter passado no deserto, eles não entraram na terra de Canaã, um outro povo foi gerado, e então Josué toma posse da sua liderança. Josué capítulo 1 diz que, olha, Moisés morreu. Eu fiquei abismado fazendo uma análise daquele texto. Deus é especial demais. Moisés morreu. Que trauma, o líder maior morreu. Mas olha, eu fiquei contando, irmão, deu mais de 12 vezes. Ó, Deus falando, olha, mantenha-se prudente na palavra, esteja firme e tudo vai bem, eu estarei com você. Olha, não te mandei, seja animado, vai adiante. Falei, rapaz, em 15 versículos, 12 vezes Deus manda esse menino ficar firme. Aí depois a gente vê, porque agora você vai conquistar Canaã. E Canaã tinha a primeira cidade, a grande cidade, Jericó. Poderosa, bélica, cheia de recursos. Mas a primeira coisa que eles tinham que vencer é o Rio Jordão. Rio Jordão é porta ou é processo? Porta. Rio Jordão abre igual o mar, irmão. E eles passam lá no meio. Só não tinha Miriam para dançar, né? Mas eles passaram. Agora, conquistar Canaã foi um processo. Derrubaram Jericó.
lá, só com os gritos, só com os sonidos lá dos instrumentos, Jericó caiu, as muralhas caíram. E aí eles entraram para dentro, foi para dentro. E aí a pouco eles vão ganhar uma cidade, a cidade de Ai, bem pequenininha, quase ninguém, um zero à esquerda. E eles mandam uma tropinha lá, os caras da cidade de Ai botam o povo para correr. Sabe por que tinha pecado no meio? No processo, Deus precisa depurar para as conquistas serem certeiras. Jesus estava falando isso, olha, apertado é o caminho. Talvez a Acã pensou, não, nós estamos ganhando, nós vamos vencer, deixa eu pegar aqui alguma coisinha para minha casa. Mas não, apertado é o caminho, irmão. Você tem condições de, olha, vou inclinar aqui um pouquinho para cá e vai dar tudo certo. Vai nada, não se entregue, não se venda, não se deixe levar. Você precisa manter o foco, você precisa manter a visão. Olha, ainda se tardar, aquilo que foi prometido, saiba que vai acontecer. Abacuque 2:3. Vai acontecer. Tem pessoas que começam muito bem, passa pela porta. Oh, glória, maravilha. Quando vai pelo processo, quando passa pelo caminho, fica no caminho. Ou melhor, fora do caminho, né? Caminho apertado, então não dá para passar dois, né? Cai para o lado. Sabe, nem tudo começa bem, pode terminar bem. Você precisa sempre estar observando. Por isso que o processo é importantíssimo. Nós temos o exemplo da vida de Saul. Nós precisamos entender na vida de Saul. Em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 3 a 6. Projeta aí, irmão. A Bíblia diz a respeito de Saul. Ele foi fazer uma coisa simples, normal. E eu já contei para você que muitas vezes Deus, Ele vai te pegar, Ele que te escolhe, Ele que vai te passar pela porta. E então mandou lá Saul andar. Achou, irmão? Mandou Saul andar, procurar um gado. Normal, coisa normal que a família dele fazia. E aí Saul, quando vai fazer isso, então Deus encontra com ele. Deus tinha algo para fazer na vida dele. Como tem algo especial para fazer na sua também. Ele encontra ali naquele momento, faz uma manifestação. E olha só o que diz essa palavra. 1 Samuel 10, versículo 6, de 3 a 6. Quando dali passares adiante, chegares ao carvalho de Tabor, ali encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Um levando 3 cabritos, outro levando 3 bolos de pão, e outro de vinho. E eles saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elion, onde estará a guarnição dos filisteus. E há de sequer, entrando na cidade, encontrará um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltério e tambores, música, flautas, glorificação, harpa. E eles então profetizarão, e o Espírito do Senhor se apossará de ti, e você profetizará. Você profetizará com eles, e será mudado em outro homem. Nesse texto, o que a Bíblia falou para nós? Nesse versículo, o que a Bíblia fala no finalzinho? É porta ou caminho? Saul passou por porta ou caminho aqui agora? Porta. Ele me esperava. Mas Deus, plau! Vem cá, você vai ser meu servo, filho. Você vai me servir. Você vai ser o homem que eu vou levantar para dirigir o povo de Israel. Você vai profetizar. Saul então foi apoderado do Espírito Santo. E nós só podemos fazer coisas instantâneas. Nós só podemos realizar coisas pelo poder do Espírito Santo. Você precisa passar pela porta do Espírito. Se você ainda não passou. Você precisa. Ele, pau, recebeu. Só que você tem que lembrar que Saul começou bem, não é verdade? Saul botou os inimigos para correr, reuniu o povo, mas quando Davi apareceu, o que aconteceu? Saul começou a declinar. A ponto de o Espírito de Deus se ausentar e vir um espírito de demônio para ele.
que só era amansado pelas flautas de Davi, pelos cânticos de Davi. O que quer dizer isso? Saul foi muito bem na porta. Na experiência da porta, Saul foi excelente. Mas, no processo, no caminho, Saul tombou. Irmão, essa noite talvez você precise pensar no seu processo. Talvez você já tenha passado por muitas portas. E nessa noite é tempo de você levantar e falar, como é que está o meu processo? Está apertado ainda? Está justinho? Está de acordo com o que Deus quer? Olha, eu estou vivendo aqui, né, de acordo com a verdade de Deus, com a vontade de Deus. Saul foi transformado num homem. Foi transformado em um outro homem pelo Espírito Santo de Deus. E Deus tem para você também. Mas no processo ele se perdeu. Talvez você precise de um tratamento ainda maior. Tem gente esperando, não, eu preciso de mais. Eu preciso de mais, eu preciso de mais. Olha, ter mais discipulado é bom. Ter mais despertamento é bom. Ter mais orientação, ter mais disciplina é bom. Mas você precisa focar na sua visão, porque nem todo momento você vai ter isso. Você precisa continuar o seu caminho. O seu caminho tem que ser estreito. Nós estamos vivendo um cristianismo de relaxado. E Deus diz a sua palavra, olha, ai daquele que faz a minha obra relaxadamente. Jesus nunca prometeu que a gente ia ter boa vida. Alguns dias atrás nós estávamos conversando com o pastor Paulo e aí ele falou com um pastor. Pastor Gilson é eletricista. E falou, Gilson, vai lá na minha casa trocar umas lâmpadas, fazer um circuito lá para mim e tal. O pastor Gilson falou, eu vou, me fala o dia da sua folga, pastor, que eu vou lá. Folga? Que folga? Eu não tenho folga. Eu tenho umas horinhas lá que eu passo lá, eu divido com a família e vou administrando e vamos trabalhar. Sabe, tem muita gente querendo muita folga. Eu preciso descansar. Olha, irmão, descansar é ótimo. Maravilhoso. Mas olha, você precisa da porta. E a porta é estreita. Você precisa do caminho. E o caminho é apertado. Porque se a gente aliviar num desses dois, alguma coisa vai acontecer. E você sabe o que aconteceu com Saul? Ele se suicidou. Infelizmente se entregou. Não conseguiu. Não foi bem no seu caminho. Querido, eu quero que você saiba que essa igreja está comprometida com você de te levar da porta até o fim do caminho muito bem. E nos perdoe se isso for parecer muitas vezes uma coisa muito apertada. Porque infelizmente é. A gente quer da melhor forma, do melhor jeito, de uma forma tão gostosa fazer que isso seja mais agradável. Mas algumas vezes vai apertar. Vai doer o lombo, vai doer os olhos, vai doer a cabeça, vai doer. Porque é disciplina. Uns dias atrás, eu tive que disciplinar meu filho. Peguei ele, e até brincando, o pessoal falou, tem que bater no bumbum. Eu tive que dar uma chinelada nele. Teuzinho é ótimo, mas precisa também. E eu peguei ele e fui dar uma chinelada no bumbum. Só que ele pulou tanto que acertou o braço. Eu juro, gente, eu virei no bumbum. Mas pulou tanto que acertei o braço. Sabe, muitas vezes Deus está querendo te disciplinar com um jeito carinhoso, mas você está pulando tanto que está acertando outras coisas. É você mesmo que está fazendo o processo errado. Deus está nos tratando, Deus está trabalhando, Deus está fazendo algo tremendo no nosso meio. Eu creio nisso, eu creio. O Senhor vai nos dar vigor novo. Quando você estiver cansado, Ele vai te dar vigor novo. Busca o Senhor. A porta está lá. Passa por ela de novo. Deus tem presentes maravilhosos para você.
Sabe, talvez já tenha entidade e você já está achando, tá normal, tá bom. Um dia, uma pessoa fala, Deus não está fazendo mais nada comigo, olha, e a família toda não era crente. Todo mundo está na igreja. Deus não está fazendo nada ainda. A experiência da porta foi, mas do caminho tem que ficar. O caminho tem que ficar. Talvez você queira curas, né? A gente tem muito costume disso, né? Quer que coisas aconteçam. Eu acredito que Deus pode instantaneamente converter uma pessoa, como também pode fazer um processo. Quantas pessoas você teve na sua vida que era crente até você tomar sua decisão por Jesus? Quantas pessoas te convidou para ir à igreja? Quantas pessoas te falou do Evangelho? Quantas? É o processo. Outros precisou só de falar uma vez. Só de uma vez. Pronto, acabou. Deus é que define como vai ser. Porque depende do seu coração. Depende do seu coração. Nessa noite eu creio que Deus tem porta para você. Também eu creio que nessa noite tem um caminho para você também. Deus quer te brindar com o Espírito Santo. Quer te ornar como um filho amado. Então nesta noite eu quero te convidar. Se você deseja. Jesus diz, olha, são poucos os que passam por lá. São poucos os que encontram. Tem outro verso que vai dizer, muitos são chamados, mas poucos, você sabe. Você sabe. Irmão, nós precisamos ser os poucos. Eu quero e vou trabalhar e vou viver para ser pouco. Eu vou ser o pouco. Em meio à multidão, eu creio que nós vamos fazer uma multidão chegar lá no céu, mas ainda Deus diz que é poucos. Então por isso nessa noite eu quero te convidar. Se você deseja, no nome de Jesus, a passar pela porta, entregando a vida para Jesus, levante sua mão onde você estiver, eu vou orar por você. Se você deseja um concerto com Deus, ei, vou passar pela porta, pastor. Eu vou ter aquele momento, plau! Glória a Deus, estou convertido. Você precisa disso, nós precisamos disso, esses momentos assim arrebatadores. Quando nós estávamos cantando a última música ali, sabe, alguns dias o Espírito falando, parecia que o Espírito me dava um chute assim, olha, abaixa, eu sou muito alto, abaixa. Eu falei, para baixar para quê? Eu sou alto. Mas hoje eu não consegui. Ele me jogou para o chão. É uma porta hoje. Pau! Filho, você precisa receber Jesus. Passa pela porta estreita. Levanta a sua mão onde você estiver. Eu vou orar por você. Se você deseja receber Jesus, se reconciliar com Jesus, levante sua mão onde você estiver. Deus tem um novo para você. Nós precisamos da experiência da porta e do caminho para a gente crescer. Vem. Levante sua mão. Não tenha vergonha. Tenha vergonha de negar Jesus. Porque esse que é o problema lá no céu. Não é vergonha dos olhares aqui, não. É vergonha de Jesus. De quem você é. Receba Jesus nessa noite, no nome de Jesus. Receba Ele. Receba. Receba. Deixa entrar no teu coração. O dom do Espírito Santo, a porta do reino de Deus. O impedimento é mudança, mudança de atitude interior. Instrumento de Cristo e o poder do Espírito Santo, a porta do reino de Deus. Pela porta do reino de Deus, entrando pela porta do reino de Deus, entrando pela porta do reino de Deus, no reino de Deus. Se você não entrou, tem que entrar. Entrando pela porta do reino de Deus, entrando pela porta